Boa noite aos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém? Pedir aos irmãos que nesse momento estejamos curvando nossas cabeças, fechando os nossos olhos. E se tiver algo que esteja incomodando as nossas vidas, os nossos pensamentos, que colocamos diante do Senhor, para que hoje possamos ter um culto agradável e digno ao nosso Deus. Deus de amor, Deus com a sua infinita misericórdia, nós clamamos, ó Pai, clamamos a Ti para que o Senhor tire tudo aquilo que esteja nos incomodando, nos dê, ó Deus, sabedoria, paciência e perseverança. Bendito é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitar aquelas coisas que não conseguimos mudar, e ajuda-nos, ó Deus, a perseverar naquelas coisas que o Senhor tem mudado e tem construído em nossas vidas. Obrigado por este domingo, Senhor, porque este domingo é do Senhor. Poderíamos estar em casa, assistindo um programa de auditório, jogando conversas não agradáveis, mas resolvemos fazer o melhor, que é estar na Tua casa de oração. Visita também os nossos irmãos, ó Deus, que estão assistindo o culto através da internet. Eles também possam, ó Deus, ter um culto agradável e louvável a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque não precisamos de fantástico nem de um domingo espetacular, porque o melhor está aqui. Muito obrigado, Senhor. Abençoa este culto, abençoa, Deus, toda a programação e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, com a ajuda do mídia, louvar o Senhor com o hino 112. Vamos colocar de pés, irmãos?
Salmos 33, de 1 a 12. Eu vou ler os versos ímpares dos irmãos, os pares. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é eterna, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do Senhor, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém, irmãos? Pode se assentar. E é essa nossa oração, que a nossa nação possa proclamar que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o Deus do Brasil. Irmãos, notícias boas do nosso pastor, né? De manhã o irmão Paulo César já deu a notícia e agora nós vamos ratificar a vontade do pastor e nós também, se Deus permitir, que quarta-feira ele estará aqui conosco. Então é uma notícia muito agradável, né? Nós ficamos esses dias todos apreensivos, orando, clamando ao Senhor, e Deus operou milagrosamente na vida do pastor José. E ele reconhece isso, irmãos. Ele conversando com ele fala, Deus e as orações da igreja, de tantas pessoas que oraram pela vida do pastor José. E prouve Deus ter retirado ele do hospital, levado para casa, né, cuidado da irmã Jaquilene, e Deus preservou ela para que ela pudesse cuidar dele, e ele passou por esse processo. Então, continuemos em oração, né, e que, se Deus permitir, quarta-feira a gente está passando bastante com o pastor José. Irmãos, vamos louvar o Senhor? Pode colocar, por favor, meninas, os louvores. Se os irmãos puderem se colocar de pé para a gente puder louvar. Girando louvores,
pastor Paulo Leonardo. Pastor Paulo Leonardo, pastor da Igreja Batista de Parque Fora, um amigo muito chegado do pastor José, e tem nos abençoado nesses dias, né? O pastor Fabiano nos abençoou na quarta-feira, e hoje o pastor Paulo Leonardo aceitou o convite e vai estar nos abençoando com a palavra de Deus, que Deus já colocou no coração dele. Eu vou estar orando pelo pastor. Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque tudo aquilo que nós já falamos, que nós lemos e que nós cantamos para te adorar, porque o Senhor é o único que é digno de adoração. Abençoa agora, pastor Paulo Leonardo, Deus, usa ele como instrumento vivo, e que a nós que vamos estar, ó Deus, escutando a tua palavra, que sejamos obedientes para colocá-la em prática. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui presente, à igreja, o convite do irmão, o poder estar aqui para trazer a palavra de Deus aos irmãos. Claro que o motivo por eu estar aqui não é dos mais felizes, né? Gostaria muito que o pastor José estivesse aqui, mas Deus nos abençoou bastante respondendo nossas orações, e se Deus quiser, próximo domingo ele está aqui de volta. Irmãos, tem que agradecer muito a Deus, porque a gente está sabendo de várias igrejas que perderam seus pastores e o Covid levou. E graças a Deus, pastor José, o Senhor recuperou, o Senhor agiu, respondeu, e agora ele poderá continuar pastoreando. Quero dizer para vocês que pastor José é um homem raro, um homem fiel à palavra de Deus, é algo raro hoje de se encontrar. Normalmente as igrejas onde tem mais gente, onde estão lotadas, onde tem bastante audiência, normalmente, nem sempre, mas normalmente são igrejas que não têm sido fiéis à palavra de Deus. Talvez não tanto por ensinar coisas erradas, mas por deixar de falar de verdades que não se pode deixar de falar. Como a verdade que eu vou trazer para vocês hoje é algo muito sério, muito solene, muito difícil de trazer, mas é algo que não pode se perder no tempo e no espaço. São as palavras do nosso Senhor. É um assunto muito, muito sério, que tem sido colocado em último plano no mundo evangélico atual, justamente porque é um assunto que incomoda, é um assunto que faz distinção, uma coisa que as pessoas não aceitam hoje, mas existe sim uma distinção entre a humanidade, uma só, é o que a gente vai estar meditando. Eu peço que você abra em Lucas capítulo 16, verso 22, nós vamos estar meditando hoje naquilo que é o mais importante na vida. Se você quiser guardar na tua memória, eu não costumo dar títulos às mensagens, pelo menos não anunciar. Mas essa mensagem, o tema é isso, o mais importante na vida. É o que a gente vai estar avaliando hoje. Lucas 16, verso 22 e a primeira parte do verso 23, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Vamos orar? Ó Deus, como já nosso irmão pediu, que o Senhor possa abençoar a tua palavra. Abençoa cada um que vai escutar essa palavra, não só aqui, mas pela internet e onde essa palavra chegar. Abençoa, meu Deus, porque é uma palavra fundamental
para as nossas vidas. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida do pastor José, pela sua recuperação. Graças te dou, Senhor, porque ouviste as nossas orações. Tanto nos perturbava o coração saber que o pastor estava lá internado. E o Senhor, com sua grande misericórdia, o restaurou. Glória a Deus por isso. Peço que o Senhor possa estar protegendo a tua igreja desse vírus. Peço que o Senhor esteja poupando as vidas. E peço que o Senhor esteja erradicando esse vírus do planeta Terra, para a glória do teu nome. E enquanto o Senhor não faz isso, que o Senhor possa trabalhar em cada caso, para que possa levar muitos à salvação, para a honra e glória do seu nome. Ó Espírito de Deus, atua em nossas vidas nessa hora. Amém. Meus amados, eu não sei aqui quantas pessoas são cristãs ou não sei quantas pessoas são salvas ou não, mas eu quero dizer que essa palavra não é apenas para quem não é salvo, é também uma palavra para quem é, porque esse é um assunto que devia consumir o nosso coração, que devia fazer parte dos pensamentos do nosso dia a dia. E o que nós podemos perceber e sentir do mundo evangélico atual é que esse assunto está fugindo mesmo da mente das pessoas. Nós estamos vivendo como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse maravilhoso, com exceção do Covid, né? Está tudo certo, mas não está, irmãos, não está. E a gente vai meditar nessa noite sobre o que é mais importante na vida. O que é mais importante na nossa vida? Qual a opinião do mundo? Se perguntarem às pessoas o que é mais importante na sua vida, alguns vão dizer é a família. Outros vão dizer, é a saúde. Outros vão dizer, é a situação financeira. O que é mais importante na nossa vida? É ser uma pessoa importante, que conquiste muitas coisas, que obtenha fama, que obtenha riquezas, que faça o bem, que deixe o seu nome na história, que deixe um legado. Pessoas que realmente marquem a história. Mais importante na vida é isso. Mais importante na vida é fazer o que a gente quer, é curtir os prazeres, é se divertir. Mais importante é a diversão mesmo. O mais importante é curtir a vida. O mais importante é viver intensamente a vida. Como diz a Bíblia em Isaías e em Romanos, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Já que a vida é curta, então o importante é se divertir, é ser feliz, é ter prazer, é curtir. Isso é o mais importante para muita gente. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? O que é mais importante para você? O que é mais importante para o homem? Vamos dar uma olhada na vida, na situação desses dois homens, que a Bíblia diz que eles morreram. E baseado nessa história, nós vamos aprender o que é mais importante para cada um de nós. Veja, o primeiro é o homem rico. Versículo 19 diz: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Primeiro há esse homem rico, que vivia num luxo impressionante. Ele vestia o que tinha de melhor na sua época, ele vivia de forma esplendorosa e farta. Tinha as melhores comidas, as melhores bebidas, as melhores propriedades. É fato que naquela época não se oferecia tanta coisa quanto hoje. Mas em todas as épocas da humanidade sempre foi confortável ser rico. Esse homem era muito rico. Hoje nós poderíamos dizer que ele poderia ter algumas propriedades e fazendas e iates, aviões, várias coisas, né? Ações, milhões e milhões na conta. Uma pessoa cheia de conforto, vários tipos de tecnologias, com casas e mais casas, vivendo realmente de uma maneira esplendorosa.
Mais ou menos isso aí que o Senhor quer dizer. Então tem uma pessoa assim, vivendo a melhor forma que o mundo pode oferecer, vivendo aquilo que o pessoal costuma dizer, isso é que é vida, vivendo em riqueza, em prazer, em luxo, em tudo que é bom nesse mundo. Tinha uma pessoa assim, o rico. O outro homem, versículo 20, diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber das chagas. Então, de um lado, nós temos uma pessoa extremamente feliz por tudo que os seus bens poderiam lhe dar. Agora nós vemos uma pessoa extremamente miserável, uma pessoa que estava mendigando, não é nem mais pobre, aqui já é uma pessoa faminta, morrendo de fome, que era colocado ali na porta desse homem rico. Diz que ele queria pelo menos comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e realmente ele não obtinha nem essas migalhas. Diz que os próprios cães vinham lamber as feridas que ele tinha. Então era uma pessoa que vivia doente, que vivia faminta, fraca, completamente desprovida de tudo que é bem material. O Senhor é muito sábio nas suas análises, né? Ele fala de um homem que tem tudo e de um homem que não tem nada. A vida que eles levaram foi essa vida. Uma vida aparentemente gloriosa e maravilhosa do rico e uma vida aparentemente infeliz e miserável do pobre, que nem era mais pobre, era um mendigo mesmo, uma pessoa completamente desprovida de tudo. Essa foi a vida que eles levaram. O rico viveu uma vida, aos olhos do mundo, maravilhosa. O mendigo viveu uma vida, aos olhos do mundo, infeliz, miserável. Assim foi a vida desses dois homens. Então, olhemos para a vida deles, já vimos. Agora vamos olhar para a morte que eles tiveram. A morte que eles tiveram. Diz o versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu. Não fala sobre detalhes, o que lhe aconteceu, por que ele morreu, como ele morreu. Porque no final das contas não importa como se morre ou por que se morre. O fundamental é que se morre. Ele morreu. E o versículo 22, o versículo final do versículo 22 diz assim: e morreu também o rico. Então a gente aprende uma coisa, né? Peraí, morreu o pobre, morreu o rico. Não teve distinção. Morreu um e morreu o outro. E tem um detalhe: morreu o rico e foi sepultado. É um detalhe aí que não tem na questão do pobre. Vocês já ouviram falar que há pessoas tão pobres que não conseguem pagar um enterro? Muitas vezes são enterradas em qualquer lugar por aí, bem distante, postas num saco, jogadas praticamente na terra. Foi o que deve ter acontecido com esse pobre homem. Ele não tinha ninguém. Sabe por que ele não tinha ninguém? Porque não tinha nada. E quem não tem nada nesse mundo não tem ninguém. Ele não tinha nada. Então ele morre, o mendigo. Ele tem sepultamento? Não. E o rico? O rico deve ter sido aquele sepultamento histórico na região. Aquele sepultamento, centenas, milhares de pessoas, uma pompa, aquele super e lindo caixão caríssimo, e toda aquele povo fazendo aquele acompanhamento no velório, no sepultamento, uma coisa assim. Você já viu, né? Você tem bastante idade para saber que quando morre uma pessoa famosa ou rica, o sepultamento é algo assim impressionante. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas que estão recebendo esse sepultamento impressionante tiveram uma péssima vida, foram perversos, prejudicaram muita gente.
Mas para a sociedade são heróis, são famosos, são importantes. A gente sabe muito pouco, às vezes, da realidade. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor falou essa parábola num contexto da avareza dos fariseus. Os fariseus só se preocupavam com o dinheiro. Ele fala desse contexto. E olha o que ele diz logo antes. Versículo 14, leia comigo versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, quer dizer, gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam do Senhor. Olha o que o Senhor diz no verso 15. Vocês são os que justificam a si mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o seu coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então está aí. Muitas pessoas são elevadas diante da sociedade e são abominação para Deus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Esse rico era elevado, era homenageado e honrado por ser muito rico, mas para Deus. Bom, a vida que eles levaram, e fica uma pergunta: você gostaria de viver uma vida assim? A vida de um rico? Quase todo mundo vai dizer: eu quero. Não quero a morte dele, não quero depois, mas se puder me dar essa riqueza aí do rico para viver aqui nessa terra, eu quero. Talvez alguns resistam aqui ao materialismo, mas você gostaria de viver a vida do Lázaro? Deus me livre, ninguém quer viver a vida do Lázaro, não é? É natural. Então nós temos aqui uma maravilhosa vida e uma vida horrorosa. Só que houve a morte e houve o sepultamento do rico, e o pobre mendigo talvez tenha sido jogado em algum lixo, alguma coisa assim, feito uma vala para ele, jogou ele lá e ele foi largado lá. Só que agora a gente vai ver o estado eterno em que eles entraram. Vimos a vida, vimos a morte, e agora o que aconteceu após a morte? Sim, porque a Bíblia nos diz que é claro que a morte não termina com a nossa existência. Nós continuamos existindo pós-morte. Então, o que aconteceu depois da morte? E a gente já começa a ver uma diferença no versículo 22, na vida do mendigo, que diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Opa, espera aí. O rico morreu e foi homenageado. Sepultamento maravilhoso, homenageado por quem? Pelos homens. O mendigo morre, é abandonado pelos homens, mas é homenageado por seres superiores aos homens. Os anjos vêm recolher a alma daquele pobre mendigo. Já começou a mudar, né? Já está diferente. É muito melhor não ter o sepultamento honroso e ser levado pelos anjos do que o contrário. Então começou a mudar, mas vamos lá. No versículo 22 diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é seio de Abraão? As pessoas mais novas assim, que negócio é esse seio de Abraão? Significa o peito de Abraão. Isso é uma figura de linguagem para falar que o mendigo estava junto com Abraão, estava ao lado de Abraão. Porque na época antiga as pessoas se reuniam com mesas lá no chão. Então elas se apoiavam no cotovelo esquerdo, esticavam os seus corpos no chão, e isso dava acesso ao peito do seu amigo próximo. Foi isso que fez João colocar a cabeça no peito de Jesus, porque eles estavam nessa posição. Então estar no seio, estar no peito de alguém significa estar junto, estar ao lado, estar em comunhão íntima. Então o mendigo é levado para esse lugar que é chamado de peito de Abraão, o lugar de estar junto com Abraão. Por que essa expressão? Porque para o judeu estar com Abraão era uma glória. Abraão era o pai da nação, Abraão era o servo de Deus, um dos homens mais importantes da história. Então o seio de Abraão era um sinônimo para o céu. Aqui o Senhor Jesus só não fala assim, e o mendigo morreu e foi levado para junto de Deus.
Ele só não fala assim diretamente porque era considerado irreverência para o povo judeu. Falar assim diretamente de Deus e que alguém estaria ao lado dele. Mas a ideia é essa. O mendigo morre e vai para junto de Deus. Ele está no paraíso. Ele está no céu. Mas o versículo 22 continua lá no finalzinho, dizendo que morreu também o rico e foi sepultado e algumas Bíblias dizem Hades, outras Bíblias dizem inferno, ele ergueu os olhos estando em tormentos. A palavra Hades, a palavra grega, no Novo Testamento era sempre usada para inferno. Não tem nenhum problema isso aqui. A Bíblia que vem dizendo Hades é simplesmente que a palavra não foi traduzida. A Bíblia vem dizendo inferno é porque foi traduzida. Porque Hades no Novo Testamento é lugar de sofrimento, de tormento. Então nós temos aqui o estado eterno em que eles entraram se inverteu completamente. O homem que tinha tido uma vida maravilhosa, esplêndida, passou a ter uma vida de tormento. E o homem que teve uma vida complicadíssima e sofredora, passou a ter uma vida de paz e de descanso. Então, meus amados, é uma coisa incrível, incrível. Como eles vivem, como eles morreram e como foi depois da morte. Vamos aplicar isso às nossas vidas? A história desses homens tem se repetido diariamente nesse mundo. Diariamente. Nós podemos dizer até que a cada segundo. Eu tenho um site que eu acesso ele, que é um site que mostra vários dados da humanidade em tempo real. Então mostra lá quantos nascem, quantos morrem, e você fica impressionado. O número de pessoas que nascem fica assim, ó. O tempo todo ele não para, nem o número de pessoas que morrem. O número de pessoas que nascem é muito mais do que o dobro do número de pessoas que morrem. É por isso que nunca a terra vai ficar vazia, a não ser se Deus quiser limpar a terra. Ele vai fazer isso temporariamente no juízo final. Nós estamos chegando à casa dos 8 bilhões, quase 8 bilhões de seres humanos. Mas eu quero dar um dado para você. A cada segundo, 2 pessoas morrem na terra. Então você está aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 pessoas morreram. A gente fica pensando, dá tempo para perder tempo? Dá tempo para a gente desperdiçar a nossa vida enquanto várias pessoas estão morrendo assim tão rápido? Eu quero te dar mais uma estatística. Se você for levar a sério a palavra de Deus, que diz que o Senhor Jesus Cristo disse que só vai entrar no céu quem nascer de novo, e só prova quem nasceu de novo, quem dá frutos. Então, se você for avaliar a vida, até mesmo dos evangélicos e de todas as pessoas que afirmam ser cristãs, gente, está difícil. São 2,3 bilhões de cristãos no mundo, mas nós sabemos muito bem que desses 2,3 bilhões de cristãos estão misturados os católicos, os ortodoxos, os evangélicos e vários outros. A gente sabe que a grande maioria desses chamados cristãos não são cristãos. Até mesmo nas igrejas evangélicas, a gente sabe que uma boa parte dos chamados evangélicos não são cristãos. O cristão é aquele não que frequenta uma igreja, que lê a Bíblia, mas aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma nova vida. Então, quando você começa a ver isso, a analisar a situação toda, você imagina que com um pouquinho de boa vontade, você chega a 5% de verdadeiros cristãos na humanidade. Se tiver. Talvez tenha 1%. Cerca de 5%. Mais ou menos. É claro que eu não estou sendo aqui categórico. Pode ser mais, pode ser menos. Mas uma ideia é assim. Então, observe. 2 pessoas por segundo morrem. Se morrer um adulto e uma criança, nesse segundo aí. Porque, graças a Deus, as crianças, nós cremos pela palavra que elas vão para o céu. Então o céu vai encher muito por causa das crianças. Mas mesmo assim, imagina os adultos morrendo e você tendo cerca de 5% de cristãos. Então você
tem mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou contando os segundos, tá? Inferno, 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 céu. É isso que tem acontecido. Mais de 90% da humanidade tem perecido. E a gente não pode esquecer disso. Essa é uma história real. Você reparou que o texto não fala assim, Jesus contou uma parábola? Não fala não. É uma história real. Ele dá até o nome do mendigo. Muita gente acha que isso aqui é uma parábola. E muita gente acha que não é. Eu acho que não é. E mesmo que fosse, ele está falando de algo que acontece cada segundo. Cada segundo as pessoas vão perecendo. E olha, isso vai acontecer na sua vida e na minha vida a qualquer momento. Isso é pura realidade. Vai haver um segundo na nossa vida que nós vamos deixar esse mundo. Foi Jesus que ensinou isso. Então, vamos fazer aquela pergunta de novo, diante de todo esse cenário. O que existe mais importante na vida? Vamos pensar antes de responder? Vou te fazer um monte de perguntas que eu li isso uma vez num folheto evangélico, que até hoje ainda distribui. Daqui a 100 anos, presta atenção, daqui a 100 anos, vai estar alguém aqui vivo? Não, né? Não. Daqui a 100 anos, o que importará se você recebia 100 mil por mês ou 1.000? O que importará daqui a 100 anos se você comia picanha ou ovo? Se você era patrão ou empregado? O que vai adiantar daqui a 100 anos se você tinha diplomas ou era analfabeto? Se você morava num palácio ou num barraco? Se as pessoas te honravam ou te desprezavam? Se você andava de carro ou a pé? Se você era casado ou solteiro? Se você tinha muitos filhos ou nenhum? Se você tinha saúde ou era doente? Se você curtia a vida ou sofria muito? Daqui a 100 anos, o que vai importar é se nessa vida você foi salvo ou não. Você entendeu? Nós brigamos a vida inteira por coisas que não têm importância. Não tem importância. Nós às vezes reclamamos, perdemos a comunhão com Deus, às vezes saímos da igreja, brigamos com os irmãos e ficamos chateados, rompemos com a família, tudo por coisas que não têm valor algum. Lutamos para conquistar coisas que não vão nos levar e não vão nos dar nada. Então, o tipo de vida, as coisas boas ou más, tudo isso não vai ter importância nenhuma daqui a 100 anos. O que é mais importante, então, na vida? O que é mais importante na vida, irmãos, é obter a salvação da nossa alma. Amém. Nessa vida aqui, a gente conquistar pela fé, receber a salvação. Isso é mais importante na vida. É isso que o Senhor Jesus queria dizer para aquele grupo de gananciosos que só pensavam em dinheiro. Infelizmente o mundo evangélico está assim. Existem várias igrejas que colocam o seu povo assim, prometendo bênçãos materiais, prometendo isso e aquilo, dizendo que você tem que ser uma pessoa que anda de carro importado, que tem uma casa luxuosa, você tem que buscar as melhores coisas dessa terra, você é filho do rei, você tem que ter... Gente, não. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Nós não podemos ser governados pelas coisas menos importantes. São coisas importantes, algumas que eu falei, até são, mas não é a mais importante, não faz diferença eterna. Mais uma vez eu te lembro, o ricaço foi para o inferno,
O pobretão, mendigo, foi para o céu. E nós temos que tomar cuidado, né? O rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele não creu em Deus. E a vida dele demonstrou isso, porque o mendigo estava lá, um compatriota dele lá morrendo de fome na porta dele, e ele não ajudou. Ele não era um servo de Deus, por isso que ele pereceu. E o mendigo não foi para o céu porque era mendigo ou porque era pobre, porque ser pobre não garante vaga no céu. Ele foi para o céu porque ele confiou em Deus, mesmo na sua tristeza, mesmo na sua aflição. Meus amados, o mais importante é habitar com Deus no céu e não na solidão do inferno. O mais importante é passar toda a eternidade em paz, alegria, felicidade e descanso. E não sofrer, chorar, lamentar, gemer, sem jamais conseguir qualquer tipo de alívio. Você conhece essa história? Ele pede um pouquinho de água para molhar sua língua e lhe é negado. Ele pede para que Lázaro venha ajudar e é negado. Porque um grande abismo, diz Abraão, foi colocado entre nós e vocês, e ninguém pode passar nem para cá nem para lá. Algumas pessoas dizem, mas como é que ele tinha sede? E como é que ele queria botar ali? Não era uma alma? Que isso nunca aconteça com você. Deus nos livre disso. Mas quando uma pessoa é amputada, e eu já lidei com uma pessoa assim, quando uma pessoa é amputada, mesmo sem um membro, ela sente dor no membro, que já não existe mais. Então uma pessoa estando numa alma, há pouco tempo, pode sentir os reflexos do tempo que ela tinha corpo, e se sentir com sede, e se querer alívio para a sua língua, que ele não tem mais, pelo menos por enquanto. O dia da ressurreição terá de novo, mas infelizmente, no caso do rico, para sofrer eternamente. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas são salvas? Elas sofrem por causa dos seus pecados. Todos nós merecemos condenação eterna porque somos pecadores. Transgredimos a lei de Deus, ofendemos o Deus Santo, desprezamos o amor maior que existe. Negamos ao grande Criador, rejeitamos qualquer ajuda, desprezamos, por isso que nós nos perdemos, por isso que as pessoas se perdem. Então o mais importante é salvar a alma. Agora a questão é que, por incrível que pareça, as pessoas não se importam com isso. Ninguém se importa com isso, a não ser o cristão verdadeiro. Por que não se importa? Porque não acreditam. Simplesmente isso. Você já viu as pessoas que pagam plano funerário? É ótimo pagar plano funerário, não tem problema nenhum. Só que a pessoa se preocupa onde vai colocar o corpo e não se preocupa onde vai colocar a alma. Eu quero que meu corpo seja sepultado no melhor cemitério, Jardim da Saudade. Quero que haja isso, que haja aquilo. Quero que meu túmulo seja adornado, quero uma placa bem bonita. Teu corpo está lá. E tua alma? E tua alma? Como o ser humano é louco. A loucura que toma conta de nós. Eu era um louco, até que o Senhor teve misericórdia de mim e abriu meus olhos. Eu era cego. Porque eu, como todo mundo, vivia para as coisas materiais. Vivia essa vida aqui. As pessoas não acreditam nessa história. As pessoas, a maioria hoje em dia, acredita que morreu, acabou. Acredita que o ser humano é um animal. Assim como morre o cachorro, morre o boi, morre o homem. E não tem alma, a alma não existe para eles, então não tem nada que fazer depois. Então não tem problema algum. Mas não é assim. Olha, se você entendeu e acreditou, eu creio que a maioria aqui entende e acredita nisso, é importante a gente saber 3 informações rápidas para a gente. O modo como vivemos
como viveremos além da morte, é determinado pelo que nós fizemos antes da morte. Vou repetir, o modo como nós vivemos depois da morte é determinado definitivamente pelo modo que vivemos antes da morte. Então essa vida é uma prova, é um teste. Nós seremos julgados por essa vida. Aquele homem desprezou aquele pobre, aquele homem desprezou a Deus, viveu só para saciar sua carne e recebeu o que merecia. Aquele mendigo, que também não merecia salvação, mas ele se apoiou em Deus e recebeu a salvação. O que você está fazendo nessa vida? Você diz assim, não, eu sou cristão, fui batizado, sou evangélico, sou membro da igreja. Não. Isso aí é muito bom e tudo, mas não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando o que você está fazendo na sua vida. A sua vida reflete um verdadeiro cristão? Você sabe que mesmo nós que seremos salvos, nós vamos passar por um juízo? Além do juízo geral, onde vamos ser absolvidos, vamos passar pelo juízo de Cristo, onde nós poderemos receber recompensa, galardão, ou ser salvo, todavia, com certo detrimento, certo prejuízo. 1 Coríntios 3 fala sobre isso. O que fazemos aqui vai determinar o além. Isso é muito importante a gente saber, para a gente tomar cuidado. Jesus até chegou ao ponto de falar: cada palavra ociosa que nós pronunciarmos, teremos que dar conta no juízo. Que perigo, não é? Que perigo. Outro fator, no momento que morrermos, será definitivamente determinado o nosso destino eterno. Você vê que aquele homem morreu e terminou tudo para ele. Quer dizer, terminou no sentido de que ele não teve mais chance alguma. Ele pediu e não foi lhe dado. Abraão disse: a justiça foi feita, não há nada mais a ser feito por você. O grande problema do inferno é justamente esse, que não há nada mais para ser feito para o homem no inferno. É um lugar onde perecem todas as esperanças e todas as expectativas. Acaba tudo. E é determinado definitivo, é eterno, não tem volta. Embora várias religiões queiram ensinar que há uma chance futura, não há. Não há nada mais. A gente aprende nesse texto. E agora, em último lugar, eu acho o mais importante em toda essa mensagem, toda essa palavra é o seguinte: o que pode mudar a nossa situação na eternidade é o modo como nós tratamos a Bíblia. Esse livro que você está segurando aí, esse livro que você lê todo dia aqui, e espero que você leia em casa, o modo como nós tratamos a Bíblia. Por que eu falo isso? Vamos ler aqui rapidamente, versículo 27. O rico disse para o Abraão: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Quer dizer, de repente o rico ficou bonzinho? Negócio estranho, né? Alguns acham que ele simplesmente não queria a companhia dos irmãos lá, perturbando a ideia dele. Mas a gente não sabe qual é a razão. Mas realmente aquele homem não queria a família dele lá. Eu acho que caiu um pouco de bom senso, né? Então, manda lá o Lázaro lá falar com eles. Olha a resposta de Abraão, que é a resposta de Deus. Verso 29. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha aí. Rapaz, Abraão afirmou uma coisa aqui impressionante, que toda a Bíblia afirma: a Bíblia Sagrada é suficiente para a salvação de qualquer pessoa. Mais até do que se um morto aparecesse aqui dizendo que, olha, eu quero trazer uma mensagem para você, eu estava lá no inferno, vim aqui, o inferno é real, gente, cuidado. A Bíblia Sagrada é mais poderosa do que qualquer testemunho e é suficiente para a salvação, e a Bíblia mesmo nos manda ir a ela. Que eles ouçam Moisés e os profetas. Quem era Moisés e os profetas? O Velho Testamento. Hoje ele diria que eles ouçam Moisés, os profetas e Cristo e os apóstolos.
que eles ouçam a Bíblia. Porque se eles ouvirem a Bíblia da maneira certa, eles não irão fazer companhia a você. E o modo como nós tratamos a Bíblia é que vai determinar para onde a gente vai. Você acredita na Bíblia? Amém. Você pratica a Bíblia? Ou você é como aqueles que ficam vendo no YouTube, aqueles cidadãos que vivem condenando a Bíblia? Os hereges que vivem dizendo, não, a Bíblia é falsa, a Bíblia é muitas falhas, a Bíblia, isso aí é uma invenção humana, isso. Infelizmente tem muitos jovens que ficam perdendo tempo assistindo essas coisas que não são verdades. A Bíblia é a palavra de Deus, suficiente para a nossa salvação. Ouça ela, creia nela, confie no que ela diz, porque você ouvindo e confiando, você não vai estar ouvindo e confiando apenas em um livro, mas você vai estar ouvindo e confiando em Deus, que é o autor desse livro. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Aleluia. Deus fala. Como você está tratando a Bíblia? E o que diz a Bíblia? Porque nós não somos salvos pela Bíblia, não é? A Bíblia é um instrumento para nos apontar. O que diz a Bíblia? Como podemos evitar o inferno? Como podemos habitar com Deus para sempre? Pelas nossas obras? Nunca. Pela nossa religião? Nunca. Por dinheiro? Não. Por quê? Como podemos escapar do inferno e habitar no céu? Pela única e exclusiva graça de Deus, que enviou seu amado Filho, que veio a esse mundo e tornou-se homem, e na cruz do Calvário foi crucificado pelos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz é a nossa redenção. Somente por Ele, somente pelo sangue, nós temos salvação. Se crermos, porque nós somos justificados pela fé somente. Se nós acreditarmos na história da Bíblia, se nós acreditarmos na mensagem de Deus, a respeito do Filho de Deus que já pagou o preço da nossa salvação, nós seremos salvos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aqueles que creem vão receber tudo que Ele fez. É a Bíblia. Ela aponta para quem? Para Cristo. Não é a Bíblia que salva, é Cristo. Mas é a Bíblia que revela Cristo. Meu amado, nessa noite eu quero apelar a você, que você ouça, acredite e aplique a palavra de Deus na sua vida. Para que quando chegar aquele segundo que você morrer, assim como aquele mendigo, você possa entrar no paraíso, na glória, para ser feliz por toda a eternidade. Confie em Cristo. Não confie em si mesmo. Tem pessoas que se enganam, sabia? Não, eu tenho 50 anos de igreja, fundei várias igrejas, fui pastor de várias igrejas, sou isso, sou aquilo. Não. Deus me livre. Não é nada em nós que nos recomende para o céu. Quem vai para o céu exclusivamente pelo que Cristo, nosso amado, fez naquela cruz. Ali Ele pagou todos os nossos pecados. E somente por isso temos a certeza. Quando chegar a tua vez, você está certo de que irá para o paraíso? Ou ainda tem alguma dúvida? Que não paire nenhuma dúvida, porque Deus não te quer com dúvida. Se você tem dúvidas, vá ao Senhor. Eu sempre falo isso com todas as pessoas que eu converso. Não sei se sou salvo, não sei se... Vá ao Senhor Jesus Cristo. É o caminho. Dobre os seus joelhos, fale com Ele. Senhor Jesus Cristo, eu não tenho certeza se sou salvo, eu não sei se eu nasci de novo. Senhor, me salva, me perdoa. Eu confesso meus pecados, eu preciso de salvação. Eu apelo para Ti, eu recebo o Senhor. Eu imploro a Ti, tem misericórdia de mim. Lembra de mim, Senhor, quando o Senhor está no paraíso. Lembra de mim, por favor.
apele para Cristo. E se você fizer isso de coração, tem um versículo maravilhoso na Bíblia: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pode ser o maior pecador desse planeta, se for a Cristo, Ele não dirá não para você. Ele não dirá não para você. Ele deseja a tua salvação, Ele deseja que você entre no paraíso, Ele ama você, Ele morreu por você. Não é com prazer que o Senhor lança almas do inferno, longe disso. É porque a justiça dele o obriga. Ele é santo, Ele é justo, Ele não pode fazer diferente. Ou Ele coloca pessoas para pagar seus pecados, ou Ele salva pessoas porque Cristo pagou seus pecados. Não há outro Salvador. E é por isso que nós temos menos de 5% de salvos na humanidade. Porque boa parte da humanidade, você vê, 2,3 bilhões afirmam ser cristãos de boca, e ainda sobra mais de 3 bilhões que seguem a outras religiões. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente tenha certeza, quando chegar a minha hora, sei que pode ser difícil, pode doer, pode assustar, pode até tirar um pouco a minha lucidez, mas eu sei que eu estarei com o meu Senhor. Eu lembro do grande pregador John Newton, século 17. Ele estava bem idoso, bem doente, e estava perdendo a memória. Eles chegaram para ele e falaram assim: pastor John Newton, você ainda lembra das coisas? O que o senhor tem lembrado? Olha, eu esqueci praticamente tudo, mas só lembro de 2 coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Que você nunca esqueça disso. Que você nunca esqueça. Porque assim você vai ter uma entrada ampla concedida para você na glória eterna. E que a gente possa pensar mais nisso, irmãos. Não é porque nós vamos para o paraíso que a gente pode dizer: o resto, né? Está escolhendo, né? Estão fazendo suas escolhas e tal. Nunca a gente pensa assim. Que a gente ame as pessoas perdidas, que a gente entenda que a gente já foi assim, e que a gente procure evangelizar, falar de Cristo e orar por essas pessoas e amar essas pessoas e ser usado por Deus para a conversão dessas pessoas. Mas que a gente sempre tenha na cabeça, que a gente nunca mais possa esquecer essa história. A gente sempre tenha na cabeça, a cada segundo, cada vez que você conta assim, 1, 2, 2 pessoas já morreram. Na verdade, 4. Cada segundo 2 morrem. E a maioria é perdida. Não há mais tempo a perder. É preciso que Deus nos use para que alguns não pereçam. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Conheceis a verdade vos? Amém. É assim. Pastor Paulo Leonardo, sua esposa, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a família, o ministério. Leve um abraço à nossa igreja irmã lá em Parque Flora. Vamos cantar, louvar, terminar o nosso culto com o hino 556. Convidar os irmãos que se coloquem de pé. E que Deus possa abençoar cada um irmão durante a semana e que possamos lembrar, irmãos, hoje nós já temos uma mensagem simples, mas fácil de expressar para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus e que não venhamos nos conformar com isso, quer seja na nossa família, quer seja na nossa vizinhança, quer seja no nosso trabalho, quer seja na escola, onde quer que estejamos, que possamos proclamar a palavra que liberta, o poder do sangue de Jesus, que dá a vida eterna. Amém? Vamos louvar?
Deus, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado pela palavra, Deus, muito obrigado por tudo que escutamos, por tudo que louvamos. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando o pastor Paulo Leonardo, sua família, a igreja lá em Parque Flora, nossos queridos irmãos. Abençoa, Deus, nossos irmãos também que não puderam comparecer, que estão em casa nos assistindo. Abençoa nosso pastor José, ó Deus. E muito obrigado, Deus, pelo milagre que o Senhor fez na vida dele. Abençoa, Deus, aqueles que necessitam de cura nos leitos dos hospitais, aqueles que estão desesperançosos, ó Deus, que a tua vontade prevaleça na vida deles. Mas mais do que isso, ó Deus, que a salvação chegue ao encontro deles. Nós te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão em oração silenciosa, estamos a caminho de casa. Amém?